Olá, eu sou o Guga Prudente e este é o Coração de Criança, um canal para o adulto que quer ler como a criança e não para a criança. Na semana passada, eu fiz um vídeo bem pessoal falando sobre literatura e fissura lábio-palatina, com a qual eu nasci e pelo menos uma em cada 650 crianças no Brasil também. Nessa semana, nós vamos falar sobre igualdade de gênero e literatura infantil, e para isso a gente vai ter mais uma convidada, a Caroline Hornos, uma pessoa incrível que tem estudado bastante literatura infantil, por ser mãe e por ter um projeto muito interessante sobre o qual ela vai falar, que é o Brinca Cidade, e que também é uma pessoa, um olhar muito interessante, a meu ver, para temas como a igualdade de gênero, o machismo, racismo e uma série de outros temas. Então eu pedi para ela falar um pouquinho sobre o link entre literatura infantil e a igualdade de gênero. No vídeo de hoje, ela vai primeiro falar um pouco sobre a literatura como uma iniciadora de boas conversas e como que a gente pode usar a literatura para isso sem instrumentalizar a literatura para que ela tenha um fim moralizante ou específico. E aí, no vídeo da semana que vem, ela vai compartilhar algumas dicas de livros que ela mesma tem utilizado e que de alguma forma podem trazer insights ou nos sensibilizar para esse tema da igualdade de gênero e também para nos ajudar na formação, na educação das nossas crianças. A Carol mora num lugar super bonito, que é Santo Antônio do Pinhal. Ela fez carinhosamente um vídeo da varanda da sua casa. Isso fez com que o áudio esteja um pouquinho mais baixo do que o meu. Então assim que ela entrar, eu peço para você aumentar o volume um pouquinho e desfrutar de tudo que ela tem para dizer. Carol, é com você. Olá, meu nome é Carol Hornos e estou aqui hoje a convite do Guga, Gustavo Prudente e da Elvésia para conversar um pouquinho com vocês sobre literatura infantil. É um prazer estar aqui, queria já agradecer o convite e também de antemão dizer que seria ótimo se realmente fosse uma conversa, se não fosse um vídeo, né, gravado, para que a gente pudesse dialogar e construir alguns pensamentos aí, algumas conversas juntos. Então, fico aqui disponível para a gente continuar esse papo em outros momentos, em outros espaços, tá bom? Bom, deixa eu contar um pouquinho sobre mim. Eu sou mãe de um garoto de 5 anos, de 6 anos, acabou de completar 6 anos, e também cofundadora do movimento Brinca Cidade, e foi a partir daí que eu me aproximei desse universo da literatura infantil. Então essa não é minha formação, eu não venho desse campo de estudo, mas a partir principalmente da minha relação da maternidade, a relação de leitura com o meu filho, foi que eu fui me aprofundando e percebendo o quanto isso me tomava, o quanto isso era empolgante, o quanto eu realmente gostava e me interessava, né? E a partir daí eu fui pesquisando livremente, fui fazendo alguns cursos, fui, enfim, seguindo aí canais que hoje, né, são muito bons, com dicas maravilhosas, com conteúdos muito relevantes e fui podendo me apropriar um pouquinho mais desse universo que era tão relevante e significativo para mim. No movimento Brinca Cidade, que é um movimento comprometido com a construção de cidades educadoras, a gente também olha para isso com bastante carinho e atenção. A gente acredita muito, né, nessa possibilidade de leitura do mundo, de leitura de si, de leitura do outro, de leitura do mundo, de leitura de mundos, nesse diálogo, né, que pode ser oferecido e possibilitado por meio da literatura, né? Então, somos entusiastas aí das bibliotecas comunitárias, da acessibilidade dos livros, da ampliação de repertórios e publicações diversas para que a gente possa cada vez mais trabalhar nesse sentido de ampliar as nossas referências, ampliar o nosso repertório, ampliar as nossas fontes, né, de pesquisa e de compreensão. Então também é um pilar importante para a gente dentro do movimento Brinca Cidade. Bom, vamos lá. O Guga me chamou para a gente conversar um pouquinho sobre um tema específico, né, que a princípio ele chamou sobre literatura feminista para a infância.
E eu já queria começar problematizando um pouquinho isso, como mãe, como mulher, né, que dialoga com essa temática. Eu queria trazer já a primeira reflexão de que a literatura por si só não basta, né? De que a literatura é uma expressão de cultura e de arte que não necessariamente precisa carregar uma função pedagógica ou uma função moralizante por si só. Então, quando a gente olha para esse adjetivo da literatura, é importante que a gente se questione qual é a nossa relação, né, com aquilo que a gente tem prazer de consumir como leitor, como adulto, né? Quais são as nossas escolhas, quais são os nossos critérios de escolha, como é que a gente olha e faz essa seleção e o quanto isso muda ou o quanto isso se mantém no momento que a gente vai fazer essa escolha para os nossos filhos ou para os nossos alunos ou para presentear alguém, né, que a gente gostaria. Então, por que eu estou fazendo essa provocação? Porque é importante que antes da gente projetar no livro ou na literatura uma função de respostas, a gente lembre de que literatura é arte. E a arte, ela abre caminhos, ela não oferece respostas, né? Então, eu sou cada vez mais criteriosa no sentido de escolhas, de que a gente, com a boa intenção de querer ensinar determinadas coisas para as crianças, a gente se perca no sentido de não colocar como relevante a história, né? A qualidade narrativa, a qualidade estética, a qualidade editorial, a qualidade gráfica de determinados livros. E quando o livro é bom, quando a história é boa, quando essa qualidade ela é garantida, a literatura cumpre necessariamente seu papel, né? Por quê? Porque ela vai abrir boas conversas. E aí sim, né, com o adulto como mediador, como um bom mediador de boas conversas dessa leitura, das crianças, do livro e dessa relação, aí sim vários temas podem ser perpassados, né? Isso não significa dizer que a gente não precisa cuidar das nossas escolhas, né? No sentido de ser criterioso na diversidade de protagonistas em relação à sua origem, em relação ao seu gênero, em relação à forma, a gêneros, né, textuais, enfim. Quanto mais amplo for esse repertório, né, de diversas formas, né, quanto mais rico, quanto mais possibilidades, isso não significa que a gente tenha que ficar comprando um monte de livro. Essa escolha não é escolha na loja, pode ser escolha na biblioteca, né? Pode ser escolha na biblioteca da escola, pode ser na escolha na biblioteca comunitária do bairro ou da sua cidade, né? Pode ser a escolha na hora da gente, enfim, fazer permutas, são escolhas, né? E eu acho que nessa hora entra um papel fundamental do adulto, como curador mesmo, né? Do que a gente está lendo. Será que eu só estou lendo livros de personagens com determinado padrão? Padrão de comportamento, padrão de estereótipos múltiplos. Será que eu só leio determinados tipos de autores? Né? Problematizar, por exemplo, quem está escrevendo, ou pelo menos se questionar, né, quem são esses autores, é bastante importante para esse processo de escolha. Né? A gente tem um autor consagrado, por exemplo, como Monteiro Lobato, que é um autor altamente problemático nesse sentido. Então, poder conhecer esses autores, né, a diversidade desses autores, quem são, de onde vêm, quais são as suas histórias, é uma possibilidade bastante rica na gente poder refinar o nosso critério de escolha. Não é a única possibilidade, não estou dizendo aqui que a gente deve ou não deve ler determinados autores, eu estou dizendo que isso nos conta também sobre o nosso critério de escolha. Né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma leitura ou quando a gente vai fazer um processo de escolha, é importante a gente lembrar, né, de que da literatura, desse lugar de manifestação artística e, portanto, isenta de uma função pedagógica específica, isenta de uma necessidade de resposta, isenta de uma necessidade de um final moralizante com determinada lição, e lembrar de que bons livros e boas narrativas são aqueles que abrem boas conversas, né?
esse contorno, né, que a gente pode dar sobre, enfim, direitos humanos, sobre as pautas sociais, esse contorno ele é dado na conversa e ele é dado na curadoria, né, no momento da escolha do repertório. Então, quanto mais vasto, quanto mais amplo for esse repertório, mais a gente abre esses caminhos e enriquece a conversa, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Então é isso, essa é um pouquinho da minha perspectiva sobre a literatura, sobre como eu me relaciono com ela, como eu faço as minhas escolhas, como eu seleciono livros aqui para a nossa biblioteca, seja minha, seja do João Gabriel, que, enfim, é tudo uma coisa só, é uma extensão da outra, e aposto em livros, né, que abram esse diálogo. Então, a ideia é que a gente possa trazer referências para vocês, e acho que a gente vai precisar continuar isso no próximo vídeo. Eu separei algumas coisas que dialogam diretamente com esse feminino, né, como abordar e como contribuir para essa constituição do imaginário, para essa formação do simbólico, né? Eu separei alguns que dialogam diretamente pelas suas protagonistas ou pelas relações entre personagens ou pela própria editora, quem são essas mulheres que estão por trás de alguma das editoras que eu selecionei. Enfim, todos eles em alguma medida dialogam com esse feminino e abordam isso em algum momento. A minha intenção é falar, eu não vou conseguir falar sobre todos eles, eu gostaria de falar pelo menos sobre o Bax, que é um dos nossos queridíssimos aqui, de autoria de texto e ilustração do André Neves. E o Bax é uma super aventureira, de uma imaginação super fértil, uma querida, divertidíssima, um trabalho editorial bem bonito, de ilustrações impecáveis. Quem conhece o trabalho do André Neves sabe da qualidade literária e de ilustração que ele traz. Então, a gente fica por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que esse vídeo seja uma oportunidade de a gente abrir conversas, tá bom? Espero por vocês. Até já! Bem, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu acho a maneira da Carol falar fascinante, clara e muito gostosamente provocadora. Semana que vem tem mais, então fica aqui com a gente no Coração de Criança. Até semana que vem.